empresas da Idade Média. Rapidamente, uma passagem se abriu e dois vigilantes, fortes e atentos, saudaram-nos, com cortesia: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Retribuímos o cumprimento, desejando-lhes paz no trabalho, e nos foi indicado, por um deles, o acesso mais direto às instalações que procurávamos. Percebi, sem nada questionar, que meu guia naquelas circunstâncias bem conhecia a grande instituição socorrista. E foi ele próprio, com espontaneidade, quem me explicou: este é o abrigo da luz, um dos inúmeros postos de amparo e encaminhamento que vem, graças à providência divina, se multiplicando nas faixas inferiores, onde a tormenta e a perturbação drenam os males grosseiros das consciências devedoras, induzindo-as, pelo sofrimento e amargas reflexões, ao despertamento e conversão sinceros à verdade espiritual. O expositor fez breve intervalo, que não ousei interromper, e já sob as claridades elétricas daquele pouso fraternal, claridades que em tudo se diferenciavam das produzidas na crosta, por ser a eletricidade recurso de pleno domínio em nossas faixas melhoradas, prosseguiu, evidentemente reconfortado pelo ambiente amigo, em torno de 20.000 entidades a que gravitam, no vai-vém das necessidades circunstanciais. Centenas de servidores se organizam responsavelmente neste abrigo, com o fim de assistir a desencarnados e também a encarnados vinculados aos dramas dos que são amparados por este núcleo cristão do além. O posto guarda, então, as características daqueles que você próprio revelou através da mediunidade de nosso Chico Xavier? Questionei. Perfeitamente. A sistemática de auxílio é a mesma, com novas equipes e velhas necessidades por justificativa do apoio superior. Atento aos detalhes expostos pelo benfeitor, tornei a interrogá-lo: você se reportou à multiplicação dos postos? Efetivamente, uma expansão de casas caridosas nas zonas erráticas do nosso planeta. Notando que lhe percebia as notas mais sutis de elucidação, considerou em resposta: enquanto você esteve encarnado na crosta, pôde acompanhar o desenvolvimento cultural do planeta em múltiplos sentidos. Pois bem, na medida em que sentimento e ideias que surgem, elevando o padrão intelecto-moral da humanidade, as reações são cadenciadas no mundo espiritual. Lembra-se da orientação de Jesus a Simão Pedro, no episódio de sua confissão? Prontamente rememorei o texto do versículo 19, no capítulo 16 das Anotações de Mateus, que fora objeto de nossos estudos ainda na crosta, e repeti: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, exclamou, conclusivo, o serviço do Evangelho no mundo representa a sublime oficina da redenção espiritual para os seres interessados na luz. Quanto mais e melhor os bens que o Senhor nos legou circularem, impregnando os corações, mais rapidamente o orbe adentrará a era da regeneração, com a multiplicação de recursos benfeitores. Depreende-se, portanto, considerei, algo empolgado traço, que a maratona do Consolador é vital para essa promoção moral da humanidade. Sorrindo, espontâneo, André continuou a dizer: a doutrina espírita guarda raízes em tudo o que é útil, bom e verdadeiro já manifesto no mundo. Representa, em seu acervo clássico, e hoje, enquanto as obras fiéis ao Evangelho e os alicerces codificados pelo Mestre Leonés traço, o espírito glorioso e imbatível da verdade, facilitando ao homem comum o acesso às legítimas dádivas do Pai, tanto quanto aos já dotados de consciência e alguma luz, aquela certeza e invariável segurança para os testemunhos de amor, nos trabalhos iluminativos e de santificação que os requisitam. Torna-se-nos muito fácil compreender a multiplicação desses ambientes socorristas e de apoio nos domínios de sombra e dor, já que o esclarecimento moral dos povos, com a consequente maturação dos conceitos, faculta a renovação das almas, que passam a se candidatar ao serviço regenerador de suas forças no bem, enunciei, sinceramente satisfeito. Segundo a lógica dos raciocínios, o valoroso irmão questionou-me: e poderíamos conceber a melhoria do mundo sem a gradativa e consistente renovação da humanidade encarnada e desencarnada? Refleti no quanto se tem avolumado, na crosta, o número de instituições consagradas à religião e às filosofias do autoconhecimento, com valores morais e educativos por objetivo dos envolvidos. E esse fato, por mais que muitos julguem as iniciativas conspurcadas e insossas,
prova o acerto da evolução, os sinais dos tempos que nos auguram amadurecimento e projeção. Andávamos calmamente por extenso pátio. Um ou outro servidor, trajados com simplicidade e elegância, cruzavam conosco, demonstrando simpatia. Antes que adentrássemos a ala onde André e eu defrontaríamos o jovem Eduardo, tornei a ferir o assunto até então em pauta. Esse movimento de renovação e progresso alcança igualmente as camadas mais densas das trevas. Meu instrutor fixou-me com o olhar e considerou, generoso, não vemos no mundo, todos os dias, as aberrações e os crimes que chocam as sociedades organizadas. Não estamos assistindo aos acontecimentos que definem a transição moral do globo e que vem sobrepesando o psiquismo das pessoas e produzindo a onda instável e ameaçadora das mais notáveis conquistas humanas. À medida que a luz adentra o meio terreno, a retaguarda de treva e sofrimento emerge dos bolsões cristalizados, e também do subconsciente das criaturas para o imprescindível saneamento. Por isso, João, a Terra é laboratório de vida. Tem sido em seus domínios que o serviço da emancipação espiritual se processa, com o sofrimento por atividade reativa das almas em movimentação consciente. Se antes, durante os ensaios de civilização na crosta, o mal era agente instaurador de reflexos profundos nos seres, agora, depois de tantas experiências e do advento revelador do Cristo, a hora é de definições e resgates efetivos. Não há mais separação concreta entre domínios vibratórios na Terra. A sensibilidade desenvolvida e a cultura de base moral definida autorizam e estimulam as graves e complexas provas revisoras da atualidade, aferindo e santificando corações. Impressionado com as judiciosas considerações de meu preceptor, aventei, espontâneo, vemos aí, então, a soltura do dragão, prevista por João Evangelista e narrada através da profunda simbologia do Apocalipse, hoje, contando 2 milênios da era cristã e sob os auspícios do Consolador, que está entre nós, o homem já pode discernir entre o bem e o mal, entre o Cristo que lhe propõe a humildade e o amor puro e esse dragão, que representa o egoísmo e o orgulho. Não há salário sem trabalho feito. Somente o esforço e a vontade são guias poderosos do espírito nesta fase de irreversíveis mudanças na Terra. Calamo-nos para entrar em vasto recinto que a mim sugeria grande centro de enfermagem. Recebidos em uma das portas, uma assistente daquelas atividades informou de bom grado ao meu orientador, após a consulta feita por este, você o encontrará na última sala à direita. Ele está muito bem e tem comprovado isto, ajudando-nos com pequenos afazeres. André agradeceu a cordialidade da boa moça e me convocou a segui-lo. Muitos leitos bem cuidados se sucediam naquele vasto e aconchegante espaço. Quase ao término, já ao fundo, pequenos cômodos surgiram e, realmente, no último deles, uma espécie de consultório, o rapaz que eu vislumbrara no quarto da senhora Laura, pouco antes, era por mim identificado. Conversava ele com um homem maduro, que me pareceu médico daquele pouso. Ao ver-nos, os dois sorriram e foi meu instrutor quem tomou a iniciativa para saudações fraternais. Após nossa identificação, ele perguntou ao jovem, e como está o nosso amigo? Tomando a dianteira, o médico que já conhecia meu tutor, informou, já recompôs as asas do pensamento reto e prepara-se, em emoções seletivas para substancioso voo de espiritualidade. O rapaz sorriu, estimulado, e considerou, sinto-me efetivamente refeito e as tarefas que venho desenvolvendo aqui me fortalecem o ânimo, fornecendo-me coragem para retomar o grande caminho. Silano, o facultativo generoso, pediu-nos licença para realizar seu trabalho junto aos pacientes internos e André, que inspirava boas disposições ao jovem, nos convidou a dar uma volta para respirar o ar noturno, fora do prédio. 21. Fermentos reveladores. A grande instituição das zonas inferiores não revelava, nos espaços que nos abrigavam, as sombras soturnas e ameaçadoras da região. Por providências morais e tecnológicas que os homens terrenos ainda levarão algum tempo para compreenderem e dominarem, aquele centro de recolhimento e orientação das almas sofredoras mais parecia um oásis de bênçãos cravado na aridez da treva. Dizia do poder de Deus e da maravilha que é o amor em fluxo abençoado de vida e recomposição. Enquanto caminhávamos, André explicava ao recém-desencarnado o valor de sua decisão por esquecer o homem do mundo para viver o espírito, sem amarras à existência deixada na crosta.
O pensamento, meu filho, afirmava, generoso traço, é o timoneiro de sua embarcação espiritual. Ele deve ser forte no bem e discernido perante as circunstâncias mais díspares da evolução. Todo proveito advirá de sua vontade dirigida para esse fim. Oferecendo em Sancha nossa intervenção, considerei, com espírito de amizade, quando desencarnamos, a Terra é o centro prioritário de nossos interesses. Ali, permanecem os laços familiares, os amigos, os negócios que nos embalavam e até mesmo o ninho de ideal que nos forjou melhores percepções de Deus e da vida além véus. Mas fixar a mente nisso representa ameaça profunda às conquistas transcendentes que devemos empreender, como espírito. Quantos se escravizam aos fluidos animalizados da terra e aos bens transitórios que não desejam deixar, por invigilância e inversão de valores. O rapaz ouvia de bom grado nossas advertências fraternais e, estimulado, comentou, tenho me esforçado nesse sentido e exercito-me, com o apoio dos que me orientam aqui, a ver sem sentir pelo prisma humano, a ouvir, discernindo proveitosamente os assuntos, e a estar sem apego, julgamento ou paixão. Todavia, a experiência nesse patamar é um curso desafiador da vontade e do esforço. Em reparando-lhe a lucidez e boa vontade, André e eu nos sentimos edificados, pois bem compreendíamos, por experiência pessoal, do quanto era necessário ser forte e decidido, corajoso e confiante, para vencer a transição. Não há muito tempo, estava eu meditando, comentou ainda um rapaz, antes de sua chegada, senti a presença de minha mãe por dentro de minha alma. O apelo era forte e uma onda de amor e saudade profunda me assaltou, de chofre, induzindo-me a mergulhar o pensamento em busca de seu colo generoso, que por tantos anos me acalentara no mundo. Vi-me descendo com uma velocidade impressionante, até que me situei no antigo lar, exatamente em seu quarto, sob seus cuidados afetivos. Não consegui resistir àquele apelo vivo, e, dessa espécie de sonho real despertei, reanimado e mais feliz. O interlocutor fixou o experiente médico e indagou, como interpretar e lidar com esses fenômenos que se repetem. Embora ciente dessa ordem de fatos, eu me encontrava impressionado com o poder transcendente do espírito, que tanto por amor, mas também na perversão do ódio, manifestava-se transcendentemente pelas sendas que lhe interessavam. O orientador tocou de leve o ombro do garoto em reeducação espiritual e em tonalidade grave explicou-lhe, este acontecimento nasceu do que é puro e bom para os dois, você e sua mãe. Todavia, não deverá se dar por paixão, inconformação ou apego. Lembre-se, meu filho, de que o consolo, o apoio, a misericórdia são legítimas expressões do amor divino e que o capricho, o desejo imediatista, a revolta são filhos do orgulho e do egoísmo. Discernir é imprescindível para os que já possuímos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a fim de que o bem nos assegure a real felicidade. Envolvido pela clareza de raciocínios do mentor, o aprendiz ainda solicitou, para minha segurança e melhoria efetiva, qual a providência mais acertada a se estabelecer. Sem rebuços, André informou, o estudo, com reflexos positivos em seu íntimo, e o trabalho despretensioso e fraternal pelos semelhantes. Desse modo, você desativará o espírito interesseiro do eu e de clã, que por muito tempo nos condiciona, e sentir-se-á inserido na grande família universal. Eduardo demonstrou sua gratidão, emocionado, abraçando-nos com ternura e esperança. Afastando-nos um pouco, sondei o esclarecido amigo acerca do jovem, André, qual a real necessidade deste jovem tão amável e obediente sofrer golpes tão dolorosos do destino? Atendendo-me aos anseios, explicou, tanto ele quanto seus familiares pertencem a uma ordem de espíritos já interessados no bem. Planificaram seu retorno aos fluidos carnais com sincera vocação para o crescimento íntimo. Contudo, na avaliação de probabilidades de vitória conjunta, sempre sob a coordenação de mentores abalizados, chegaram à equação de resgate e testemunho que se desenrola aos nossos olhos. Isto porque a pequena família de 4 integrantes, em determinada fase de sua evolução, séculos atrás, se comprometeu seriamente, cada qual a seu modo, com o jogo ambicioso e passional de uma corte europeia, privilegiada injustamente pelos poderes convenientes e partidários da religião dominante. A mãe de hoje fora associada à leviana e inconsequente do elemento que agora recebeu por filho, incentivando-o a cometer crimes bárbaros em função de ganhos ilícitos,
Manteve-se acomodada sobre as almofadas convenientes dos vícios propiciadores de prazeres vis. O pai e a irmã, igualmente, estiveram compondo as tramas dolorosas que encontram, nesse episódio triste, seu desfecho moral mais importante. Curioso, André, argumentei como os dramas sofridos nesta transição da Terra têm quase sempre a mesma origem: a ambição, a traição, o orgulho destruidor, a simonia, o sexo desregrado e irresponsável, a fuga aos deveres morais, são fases substanciosas de um aprendizado eterno. João. A Terra é a escola das almas em despertamento e a dor, por enquanto, é o instrumento mais eficiente de promoção espiritual entre os homens. Como avançar na luz da verdade sem corrigir conceitos e hábitos perniciosos, invertidos? Cada um encontra, pelas reencarnações sucessivas, o que decididamente buscou. E sorverá até a última gota desse veneno ingrato, até que se convença do melhor, procurando a harmonia da vida, consoante ao plano perfeito de Deus, que nos premia com o amor puro e santificado, a todo instante. Desejoso de não perder o ensejo, procurei abordar o tema delicado dos vícios que têm assolado o mundo, André, e o consumo de drogas. Estou ciente de que Eduardo as experimentou e que foi exatamente um grupo ligado ao consumo delas e ao tráfico inconsequente que lhe definiu o fim da existência física. A droga, na atualidade, João, representa a codificação do progresso sem moral. Tornou-se uma espécie de fermento revelador das potências intrínsecas das criaturas que a ela se curvam. Quantas pessoas delas se valem, dia a dia, com o propósito de, até inconscientemente, desativarem o clima condicionante em que respiram, definido pela benção da reencarnação. Os grandes incentivadores dessa sanha viciosa e contrária ao equilíbrio são exatamente os espíritos mais recalcitrantes das zonas próximas da crosta, que proclamam seu poder sobre o mundo, buscando provar que o Criador e seu mais legítimo arauto, Jesus Cristo, são impotentes e meras ilusões míticas. Em verdade, a ausência de reflexão e maior consciência das verdades espirituais favorece esse tipo de aberração comportamental. No universo da droga, encontramos os incautos usuários tentando descansar de suas lutas existenciais ou divertir-se sem responsabilidade, como se isso fosse possível às almas. Esses escravos invigilantes do poder e do ouro terrestres assumem posições que vão, desde os ignorantes em bolsões de miséria social até os elementos destacados da organização social, completamente submetidos à hipnose do lucro fácil e farto, formando uma rede de destruição e loucura. Sem que saibam conscientemente, estão fomentando a transição planetária, guiados em franca associação, todos eles, com os inimigos transitórios da luz, que por essa mecânica volvem as sociedades que já animaram no tempo e no espaço, interagindo com o meio. Interessadíssimo no desdobramento do tema, prossegui: como é que a droga pode se tornar agente fomentador da transição? Espontâneo e seguro, continuou a explicar, qualquer substância dessa natureza, geralmente utilizada farmacologicamente, representará a correção vibratória de desajustes orgânicos e até psíquicos. Adotada largamente, contudo, por agente estimulador de estados anômalos à condição humana da Terra, favorecerá a desordem estrutural da conjugação de corpos e forças definida pela reencarnação. Como as distorções autorizam perdas vitais e psíquicas, promovendo a descentralização mente-emocional já definida em níveis ideais, a criatura disponibiliza, aos vampiros de plantão, o que deveria ser consumido gradativa e equilibradamente em favor de seu aprendizado e crescimento espiritual. Termina o ser, desse modo, escravo dos usurpadores perversos e, com isto, desfigurando o plano divino da própria realização e felicidade real. E qual é o ganho com esse fomento de quadros dolorosos da transição, se o horror vai dominando as sociedades terrenas? Questionei, impressionado. A droga, meu amigo, a serviço das trevas, estimula, naqueles que a cultivam sob qualquer pretexto, o resgate das energias mais pesadas acumuladas no planeta. Energia que circula desastrosamente, mas que é queimada pelas situações que todos bem conhecemos. O uso da droga desarticula a ordem natural da casa mental dos indivíduos e, mesclando os valores e propostas, traz à tona o que, por força da lei de gravitação e por um paro superior, se guardava em faixas subcrostais. De olhos arregalados,
Tornei a considerar. Então isso quer dizer que a transição significa entrosamento de domínios vibratórios, por dentro e por fora dos seres. Significa que as entidades dos umbrais e das sombras estão interagindo com maior liberdade entre os homens. André meneou a cabeça com discrição e afirmou, convicto, não se avança para o melhor carregando o peso acima das forças. Lembre-se, João, de que o Consolador no mundo é a legítima providência de Jesus que se reapresenta aos homens, com a finalidade de equilibrar a situação. Todos nós podemos seguir no mal, aprendendo no sofrimento, como igualmente contamos a prerrogativa de nos empenhar no bem, sofrendo com proveito e alegria, a desativação do homem velho. Compreendi o alcance do que meu valoroso companheiro expunha e calei-me, a fim de melhor apropriar tanto ensinamento divino. 22. Escravos da dor. André e eu seguimos, após a visita ao jovem Eduardo, novamente em direção à crosta, a fim de buscarmos pousos distintos durante a madrugada e o atendimento pessoal de necessidades particulares. Mais tarde, retomaríamos os encargos abençoados que, especialmente a mim, aprendiz, cumulavam de entendimento e valor moral. Na palestra afetiva que recamava de encantos nossa marcha sem pressa até o piso terrestre, perguntei ao companheiro, a certa altura, se poderíamos considerar o mundo físico, em que os homens respiram graças ao fenômeno da reencarnação, como o consciente da casa mental, situado entre a subcrosta e o céu, consequentemente, pela analogia sugerida, subconsciente e superconsciente, a imagem é perfeita, João, e, consoante você percebe, o que está abaixo do piso terreno em que se movem os nossos irmãos encarnados, caracteriza-se por densidade e estreita coesão dos elementos minerais, tanto quanto o que está acima, na atmosfera, guarda a expressão rarefeita, de natureza volátil e fluida. Refletindo acerca da comparação, prossegui, argumentando, então a Terra é a imagem do próprio homem. Amplificando meus conceitos, André comentou, despretensiosamente, reconhecemos na Terra um formoso jardim, criado sob as graças de Jesus, que o cultiva, incansavelmente, a serviço de Deus. No entanto, esse jardim tem sofrido, ao longo do tempo, as mutações e ajustes decorrentes de sua interação com os seres humanos que o habitam e nele imprimem seus conteúdos anímicos. Insistindo, perquiri, e por que motivo resistimos tanto e por tanto tempo ao céu, com suas expressões benfeitoras, claras e belas? O orientador, já habituado à minha sede de respostas, rebateu, dizendo, porque a grande parcela da humanidade ainda reage sob os reflexos do instinto, substituídos gradativamente pelas paixões que a condicionam ao que é por ela conhecido e dominado. Isso ocorre desde a bactéria que se ajusta a determinado meio e, quando retirada, por força de circunstâncias naturais, torna a agregar-se automaticamente ao mesmo núcleo de gravitação, até que a saturação magnética obriga a outras órbitas de experimentação e ajuste. Sem perder tempo em ensejo, argumentei, curioso, poderíamos, a par dessa lembrança judiciosa, dizer que os homens passionais são alienados da verdade divina? Cuidadoso e ponderado, o interpelado me corrigiu. Há criaturas que estão condicionadas, por força da lei, às próprias criações e desejos, sofrendo-lhes os efeitos reparadores, com fins de ilustração moral e em louvor de sua consciência em gradativo e permanente despertar. Existe, também, o número avultado dos que se bestializam, em consequência dos desmandos e perversidades cometidos. Estes últimos, sim, permanecem como alienados da verdade e do bem, geralmente assumindo a condição transitória e lamentável de instrumentos do escândalo conforme previsto por Jesus. Após clarear com sabedoria o assunto, o instrutor asseverou, contudo, todos os nossos irmãos encarnados, se fogem às propostas da luz, invariavelmente manifestas por providências de Deus nas prerrogativas da vida, caminham como escravos da dor, exatamente porque ainda não se dispuseram a trabalhar, com esforço e vontade firme, o jardim psíquico que carregam por manifestação fecunda da própria alma, frente à eternidade. Aportamos, nesse instante, em determinada zona urbana da cidade em que eu permaneceria até nosso reencontro, mais tarde. Um certo burburinho denunciava o movimento de gente amante da noite. Observando o ânimo de alguns jovens, patrocinado pelo álcool e por outras drogas, indaguei de meu companheiro,
Às vezes penso que tão somente o movimento comum da existência, com obrigações escolares, profissional e regime familiar não supre os anseios mais profundos da alma reencarnante, que tem sede de algo mais. Não seria esse o motivo das buscas viciosas e anestesiantes da consciência dos que vivem na carne? André correu os olhos no quadro à nossa frente, como a meditar sobre o que perguntei. Permaneceu silencioso por breves instantes, após o que comentou, solidário e fraternal. Existe muita gente de coração generoso e sensível submetida a essa onda de insatisfação e vazio moral. Procuram a própria realização ou o alimento inexplicável de que se ressentem, caindo, bastas vezes, nesses torvelinhos de desgaste e comprometimento moral. A bem da verdade, João, muitas delas configuram aquele espírito imundo dos ensinamentos do Cristo, que por viverem dependentes de fatores externos, como é próprio dos parasitas, deixam, por força dos acontecimentos, o clima que os atendia e vagam por lugares ermos e sem expressão renovadora, terminando por se fazerem acompanhar de tantos outros espíritos ainda piores, compondo os grupos ou legiões que existem na crosta e nos domínios inferiores do além. Em minhas análises do Evangelho à luz da doutrina espírita, nunca havia considerado esse texto pelo prisma de André. Em geral, colocamo-nos como hospedeiro do espírito obsessor e nunca como sendo, esse espírito imundo, a nossa própria manifestação sem Deus e sem luz, atormentando a vida dos outros e até do meio social. Fixando meu orientador com gravidade, perguntei, esta é a legítima alienação? Ante o que ele considerou, você tem alguma dúvida quanto a isso? Toda vez que a negligência e a prática do mal tem vez, por deliberação de alguém, isto significa que esse alguém está dotado de possibilidades para ser diferente ou melhor, mas não quer. E a invigilância é diferente da maldade, ponderei. Um toco de cigarro aceso que alguém, distraidamente e por vício lamentável, lance de um carro em movimento à margem de uma estrada, provocará o mesmo incêndio que a deliberação maldosa promove ao riscar um fósforo, com o fim de arrasar uma plantação, uma mata, um campo, em tempo de seca. Prontamente recordei-me dos ensinos da primeira obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos o fato de não se fazer o bem já é, por si, a prática do mal. Você tem razão, André, expressei-me, vencido. Considerando os 2000 anos de Evangelho no Ocidente e toda uma tradição espiritual de reconhecido valor moral no Oriente milenar, fica difícil alegar ignorância plena. Efetivamente, não somos mais primitivos na Terra. Vivenciamos a culminância da era de expiações e provas, esse período fecundo de dor e ensinamento moral a nos patrocinar sensibilidade e discernimento. André sorriu e, com um aceno fraternal, demandou sozinho seu porto. Teríamos até as primeiras horas da manhã para repouso e atendimento de necessidades pessoais. 23. Edificação do Reino. Ainda sob as claridades maravilhosas da bela manhã de sol, André Luiz encontrou-me nas dependências da instituição de espiritismo a que me afeiçoara desde a terra, encarregada de representar a doutrina consoladora entre os homens. Associado aos labores da assistência prestada a diversas entidades infelizes que ali aportavam, conversava eu amigavelmente com os servidores daquele ambiente, todos eles em diligência fraternal, muitos, antigos companheiros de tarefa, alguns já conhecidos por mim e a maioria ciente de quem eu era, por efeito da parceria que remontava ao tempo de meus esforços humildes pela causa, ainda encanado. Integrando-nos no círculo de entendimento e fraternidade, o recém-chegado comentou, desde que Jesus começou a dialogar com os primeiros seguidores, junto ao Tiberíades, o reino de Deus vem sendo edificado pelos corações, que utilizam boa vontade e alegria, esperança e bem-querer. Irmã Bernardina, uma das abnegadas trabalhadoras daquele templo do espírito, muito sensibilizada com as notas cristãs de André, manifestou-se, dizendo, nossa felicidade é tão grande por reconhecermos esta dádiva, que lamentamos o tempo gasto com querê-las no passado e ainda a cegueira de nossos irmãos encarnados, quanto a essa divina concessão do Pai, realmente, afirmei, solidário. Comentávamos aqui, André, pouco antes de sua chegada, o quanto somos tardios na adoção do melhor. O Espiritismo nos abre, na Terra, os olhos para a verdade, propondo-nos, com segurança e sabedoria, o rumo libertador pelo trabalho regenerativo. Porém,
mais valorizamos nosso estilo caprichoso e antifraternal que propriamente a luz do bem que nos convida à sublime elevação. Em nosso reduzido grupo de 11 desencarnados, pela natureza mesma das lutas que nos caracterizava a condição, muito respeitávamos o valoroso espírito que revelara, através de Chico Xavier, a realidade dinâmica e insofismável do além, para a edificação de todos, confirmando a beleza transcendente e inabalável da codificação espírita. Ansiosos por ouvir-lhe os conceitos sempre judiciosos, postamo-nos expectantes. Todavia, tensionando fugir à admiração natural dos que o conhecem, advertiu, consciencioso, não tive no mundo, como ocorreu com a maioria de vocês que aqui em outros núcleos de caridade operam, em continuidade de realizações e substancioso aprendizado, o interesse despertado para os valores da fé, com abordagem reveladora e sublime do Espiritismo. Caminhei, ao contrário, afivelado à cultura materialista, foi com a lida, após a morte do corpo, no mundo espiritual, já acolhido em nosso lar, que obtive as luzes do conhecimento superior. Tais conhecimentos nortearam minha alma e as dádivas do sentimento elevado ao me confortarem pelo serviço fraterno prestado aos caídos. E o que a experiência me vem ensinando, até aqui, diz respeito à tendência da acomodação e das exigências personalistas que fluem, quase inalteráveis e sutis, da verve de quantos se aproximam do Consolador, em múltiplas circunstâncias. Isso me traz à memória o ensinamento do Cristo, quando afirma: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Interrompendo o fluxo das ideias, o interlocutor pareceu meditar mais fundamente, retomando a palavra. A edificação do reino de Deus em nós foi proposta por Jesus, entre acerbos testemunhos de humildade e sacrifício pessoal, que culminaram na cruz. Todavia, embora fascinados pelo Mestre incomparável, desejamos, muitos de nós, a mudança de vida sem esforço de renovação e a conquista da redenção sem renúncia a nós mesmos. O Espiritismo, com Allan Kardec, é sublime oficina de regeneração. Sintonizado com o celeste emissário, o codificador suportou não somente os trabalhos árduos que redundaram no acervo de luz que resgata a verdade da Boa Nova e a pureza de sua vivência para os novos tempos humanos, mas igualmente a incompreensão e a vaidade de muitos experimentadores e aparentes associados da causa. Pagou um tributo pesadíssimo, porque não rompeu com a moral evangélica. Ao contrário, valorizou em claridades irrepreensíveis, reafirmando, em senso e lógica irrefutáveis, a mensagem cristã por mais alta conquista da humanidade terrestre. Encantados pela bela síntese do que representa a obra da espiritualidade superior sob a coordenação humana do emérito Filho de Leon, não ousamos interromper a inspirada abordagem do médico abalizado, que prosseguiu, dotado de fulgente luz, e a batalha continua, após quase um século e meio da primeira edição do Livro dos Espíritos. Fui testemunha, por décadas abençoadas, do que sofreu e suportou, com humildade e obediência cristã, o amigo incondicional de nosso ideal, Francisco Cândido Xavier traço, tanto quanto outros denodados operários da sublime doutrina que, no entanto, venceram granizo e zombaria, resistência e anátema, para conhecerem, no tempo e sem solução de continuidade em seus labores iluminativos, a aurora divina da vida sem amarras, sem mágoas ou ilusões. Na verdade, aprenderam a vencer a si próprios, esquecendo-se, na faina do amor que ilumina e redime, do interesse pessoal, de vícios e paixões que, infelizmente, têm dominado o mundo, impedindo os corações, ensombrados por suas manifestações, de conhecerem a felicidade e a paz. Ante as expressões conscientes e abençoadas da locução de André, respirávamos um ar diferente e bom, como se a psicosfera daquele antigo e histórico prédio denunciasse, mais intensamente, algo do reino a que nos candidatávamos. Os amigos, revigorados por aquela onda de força espiritual superior, trocaram rápidas palavras com o ilustre cidadão de nosso lar, retomando, a seguir, seus encargos no templo que nos acolhia para as bênçãos da renovação. Enlaçando-me com bondade, convidou meu amigo a avançar pelas instalações, ao que prazerosamente atendi. Caminhando como observadores das estruturas físicas que se dotavam de positivas vibrações espirituais, cruzávamos com vigilantes dedicados e servidores outros, responsáveis pelo conteúdo moral espiritual da instituição, a se movimentarem entre os encarnados, também em serviço.
As dimensões se conjugam numa sucessão harmônica e crescente, comentei. Os corpos físicos existem por efeito do espírito que guarda o real poder de organizá-los e torná-los inteligentes, sensíveis. Do mesmo modo, sem alma, as edificações não teriam razão de ser, muito embora a natureza de cada uma se defina por objetivos a que se consagram, asseverou meu instrutor. Entramos, nessa hora, na área onde administradores da instituição e da causa, na faixa humana, discutiam determinadas providências doutrinárias. Uma suave claridade os envolvia no mesmo espaço. Evidenciavam boa sintonia de propósitos, porque empenhados no ideal cristão, então redivivo. André aproximou-se de um deles, já marcado pelas lutas da vida e que demonstrava certa exaustão física e moral, nada obstante seu coração estar entregue, sem reservas, às tarefas da iluminação humana. Aproximei-me, atraído por sua personalidade marcante e grave, podendo observar que, com o indicador, André como que induzia sua glândula pineal a um movimento acelerado, a partir do que uma claridade violeta denunciou, de pronto, os potenciais superiores de que se dotava mentalmente. Acompanhando tudo com discrição e respeito, ouvi o médico amigo, de todas as aquisições terrestres, que através dos evos definem a evolução humana, a epífise representa a mais substanciosa conquista do homem. Sintetiza, em sinergias complexas e transcendentes, do progresso psíquico do ser, entre o universo espiritual apreendido e em permanente captação e as experimentações reveladoras do território material. Registrei a informação sem importunar o benfeitor, que agia sobre aquele homem dedicado. Mas foi ele próprio quem novamente se expressou, surpreendendo-me, na medida em que o pensamento triunfa das sensações comuns. Assinalando maior fluência e leveza na cripta mental da criatura, o espírito apresenta-se para o gigantesco serviço de sua emancipação do mundo físico. Aguçado pelas informações maravilhosas do expositor, resolvi indagar. Podemos, pois, afirmar que o pensamento elevado é a estrada que nos conduz às alturas. O pensamento elevado é a via de mão dupla para o ser que viaja da animalidade para a angelitude. E quando dizemos elevado, queremos considerá-lo isento do peso que geralmente o constrange no mundo, nas operações corriqueiras das paixões e do interesse personalista, argumentou o interpelado. Então, tornei a propor o exercício moral, na busca das virtudes, é que vai autorizá-lo no tempo. Ante o que o orientador generoso respondeu, não poderia ser de outro modo, se estamos certos de que a subida para os cimos gloriosos se dá pela leveza de alma, proposta pelo entendimento e pela aceitação da vontade de Deus, frente às circunstâncias da vida. Sentindo-me autorizado, perguntei, André, o que efetivamente é religião para você? Entendo religião como proposta de espiritualidade. Ela, quando genuína e fiel, ensina sobre Deus, trabalhando-lhe os atributos excelsos, e revela o Espírito por soberana criação do Pai, vencendo toda a condição transitória de matéria e ignorância pelo amor que aprende a reconhecer e a viver, junto dos semelhantes. Então é como se fosse o céu, sugeri, simbolicamente com suas luzes e inexplicável suavidade embalando o coração que trabalha por merecê-lo dentro de si. Ele apenas sorriu ante minha proposta, afastando-se do irmão encarnado a quem delicadamente prestava auxílio de ordem superior. Dando alguns passos na direção da porta de saída, comentou, quando a criatura renuncia às próprias paixões, sofrendo, concomitantemente, com coragem e resignação o que lhe propõe a vida, seu ideal se torna uma força tão poderosa de renovação e encaminhamento dos desígnios divinos, que toda a sociedade se beneficia, ainda que não atente conscientemente para isso. Quando tal ocorre, João, já não há limite para a ação do mais alto, através do expoente da fé e da devoção. Este passa a experimentar, dia por dia, o que significa não ter barreira vibratória e moral para sua alma. Representa a sublime conquista da emancipação. Não ousei dizer mais nada, apenas aguardei outras notas de sabedoria e sincera fraternidade daquele denodado coração. 24. Alma para a terra. O homem tem vivido entre partidos e interpretações relativas, de caráter ainda duvidoso. É até natural, porque sua alma se prepara, de encarnação em encarnação, para suportar a verdade, que lhe ilumina a razão e santifica seus desejos pelo amor.
O reconhecimento disso chega aos que se emancipam de sistemas e condições puramente terrestres. Imparcialmente e com universalidade, foi Jesus Cristo quem apresentou à humanidade terrena a fórmula definitiva para esse progresso do espírito. Numa vivência perfeita, que lhe autoriza aos ensinos, fez registrar lições como não resistais ao mal e não julgueis para não serdes julgados. Semelhantes equações da luz somente podem ser entendidas e aplicadas por aqueles que se colocam acima do movimento humano, esse laboratório permanente de vida. Allan Kardec vislumbrou essa verdade e, oferecendo todas as suas prerrogativas intelecto-morais, fruto de sua evolução extraordinária como espírito-traço, logrou ordenar, lucidamente, os temas propostos pelo mais alto, sem fugir ao fluxo da verdade cósmica. Ao contrário, ofereceu-lhe por base segura o que a civilização já possuía de mais consistente em ciência, filosofia e moral. Desse modo, ocorreu em favor da Terra o pouso da grande revelação do Espírito de verdade. Pode parecer óbvio e natural, todavia, não foi uma ocorrência tão simples. Sem considerar o que Jesus realizou e todas as suas magnânimas providências, levadas a efeito através de inúmeros emissários de sua augusta misericórdia, a consciência mundial, mesmo com as discrepâncias de comportamento e interpretação que redundam nos conflitos precursores da renovação, não conteriam o substrato divino que tão somente ele, em sacrifício de amor, ofereceu à psicosfera terrena. Ali, naquele ambiente que representa apenas uma das muitas organizações sérias de espiritismo no Brasil e no mundo, observávamos, sem tendências humanas ou partido religioso, que o progresso definiu o resgate da mensagem de Deus, coerente e pura como Jesus a viveu, tanto quanto lógica e sensata, justa e confortadora consoante os espíritos superiores a revelaram a Allan Kardec. Efetivamente, depreendia eu, em profundas reflexões a doutrina dos espíritos, conforme já registrara de mais alto, é a alma da religião, fadada a ser o espírito glorioso da fé em bases de razão iluminada, a serviço da evolução consciente dos homens. Funcionários e voluntários do plano físico ali se movimentavam, carregando, é óbvio, seus dramas particulares, suas limitações, resistências e dificuldades, até mesmo de relacionamento, ombreando tanto os trabalhadores do além, conjugados no mesmo objetivo e perfazendo, a partir dessa associação no trabalho da luz, sublime como meio do bem. Embora as necessidades e naturais imperfeições de todos os envolvidos, uma aura diferente anunciava os planos superiores da instituição, que nascera e sobrevivia graças às conversões de alma e coração das pessoas ao Evangelho redivivo. André percebia minhas considerações íntimas de reverência à obra do progresso moral ali patenteada. E certamente por isso considerou, o Senhor impregnou toda a terra com seu amor divino, ciente de que o cumprimento da vontade de Deus, na luz do bem, ser-nos-ia construção no tempo, através mesmo das situações que demonstram nossa peleja passional e refletida em caprichos e deserções de natureza moral. Ele empreendeu, por amor a todos nós, a empresa mais alta, facultando-nos o sublime foco de gravitação, em torno do qual, pelas reencarnações, vimos-nos situando, a fim de, conscientes e determinados, sorver dele a vida perfeita e feliz. Podemos entender, então, o desenvolvimento das propostas religiosas na Terra, comentei. São tentativas naturais dos seres em formação sociocultural no globo, adaptando-se, conforme lhes é possível, aos propósitos divinos do Criador, manifestos na criação que ajuda a criatura em despertamento a identificar, por efeitos, a presença imanente do Eterno, a lhes facultar trabalho e vida. Analisando a beleza daquela afirmação, argumentei com esclarecido médico, o Espiritismo, portanto, incorporando o Consolador que fora prometido por Jesus, representa a retomada da autêntica expressão cristã, quem são, todavia, os seus profitentes e trabalhadores. Entendendo que eu desejava ouvir seus conceitos, considerou, a obra da regeneração humana, João, não poderia se efetivar sem as providências proclamadas pelo Divino Mestre. O homem é impotente para definir e gerar, por si, o que lhe é incógnito e futuro, não obstante expressar transitoriamente o Espírito, herdeiro de Deus e refletor de sua magnanimidade. Os espíritas, assim, são todos aqueles que vêm aprendendo, através dos embates corporais, o rumo essencial da vida.
Estiveram, em grande maioria, organizando e defendendo a cultura da vaidade e da pretensão, filosofando na cátedra do poder temporal comprometido e conspurcando prerrogativas sublimes, através dos crimes de lesa consciência. Basta observemos a história da Terra. Raros são os heróis do bem, da concórdia, do perdão, da fraternidade. Estes, sintonizados com o Cristo e sempre operários de seu amor, são orientadores e mestres da massa sofrida e equivocada. Incorporam a pleiade dos espíritos superiores que irrigam de luz e bondade todo o globo. No entanto, erro e derrotas são lições de profundidade para a alma. Iniciam-na nos labores da consciência, valendo-se da solidão e da amargura. E graças ao seu despertar, hoje vemos a gradativa e crescente cadeia dos indiferentes e levianos do ontem histórico em esforço de regeneração e subida na seara do Consolador. E fixando-me com inteligência, perguntou incisivo: entende agora o porquê de ser o Consolador a genuína manifestação renovada do cristianismo essencial? Havia uma lógica impecável nas observações de meu orientador, não deixando margem a dúvidas. Ali se estampava o plano de Deus sendo executado na terra, a bem de todos os seus filhos. Vislumbrando, como nunca, o valor extraordinário do trabalho, ponderei, o Espiritismo, pois, instituiu na crosta sagrada a oficina da regeneração humana, com o trabalho do amor por edificação da consciência cristã no ser. Exatamente, João Lúcio, incentivou meu instrutor. Não basta a adoração exterior. Não resolve a proclamação vazia de fé. Não guarda fundamento a ciência de nossa superioridade espiritual como filhos do Deus cósmico. É imprescindível trabalhar, consumindo-se no bem, em prol de uma vida mais digna para todos. Os que se encastelam religiosa e filosoficamente em circuitos fechados, interesseiros, teológica e esotericamente considerando, condicionam as suas mentes às propostas adotadas, mas, sem exceção, serão convocados pela vida a transformarem, através de novas e porfiosas reencarnações, o celeiro de sementes que ajuntaram, sem utilidade prática, em alimento moral para o povo sofrido. Ou seja, deverão transformar cultura em virtude. As judiciosas considerações de André me fizeram pensar no astro-rei. É luz radiante, inundando a terra de claridades, mas concomitantemente aquecendo o globo, oferecendo-lhe um material que dele é permanentemente expelido em ondas etéreas, a fim de que a vida estue para todos. Um desejo enorme de acordar os que dormem em suas conveniências, inconformações e caprichos, querelas e lamentações ociosas me invadiu. O Consolador está na terra e suas dádivas são inexcedíveis. Todavia, de pronto recordei meu histórico como espírita no mundo e, ciente do quanto me faltou em qualidade e serviço aos outros, resignei-me a aprender e melhor servir. André, que já sinalizava nossa partida, salientou, provando-me conhecer o conteúdo de minhas reflexões: não se preocupe, João. Deus é o astro maior da verdade e do amor e nunca deixará de irradiar suas bênçãos em favor de cada um de nós. 25. Evitando um aborto. André Luiz parecia trazer na mente vertiginosa um roteiro de compromissos no bem, com que procurava consolidar em mim a vocação para o evangelho sentido e vivido. A bem da verdade, lidávamos, até aquele segundo dia de convivência fraternal, com os dramas e prerrogativas dos homens, podendo conhecer-lhes as realidades do plano mental em desenvolvimento, tanto quanto com o conteúdo da transição a lhes nascer da fase decisiva de afirmação intelecto-moral. A correspondência era notável e, por ela, o mito apocalíptico criado pelas mentes impressionáveis ou tendenciosas perdia, aos meus olhos de estudioso das causas e seus efeitos, o sabor místico e sensacionalista, que vem empolgando, em mistério e ameaça, a sociedade num todo. O fim do mundo nunca estivera tão evidente, porque clarificado pela lógica de uma doutrina que dava a Deus, a Jesus, ao Espírito e à vida, dimensões de uma dinâmica dignas da mais primorosa e imparcial justiça, induzindo-os de bom senso e boa vontade à clara percepção do amor universal. A transição significa o conflito globalizado que revolve a Terra até então sedimentada pelo interesse pessoal, desarticulando e, consequentemente, desautorizando uma sistemática existencial incompatível com a verdade dos fatos, dos anseios mais profundos e das reais necessidades das almas. O modelo está ruindo, como providência indispensável ao surgimento de uma nova era.
A evolução para a felicidade está no sentido inverso da conveniência defendida apaixonadamente pelo eu, asseverava o meu companheiro, na permanente investida por me fomentar estado espiritualizante. O medo, a propósito das realizações nobres e renovadoras do sentimento, não nasce do instinto de conservação, que tem nele um agente providencial para garantir à criatura relativa segurança, enquanto pouco dotada de experiência e valor moral. Esse medo geralmente surge da engrenagem calculista e acomodada do coração vinculado aos objetos de seu egoísmo. Interrompendo o amigo, indaguei, curioso, há uma relação direta entre medo e egoísmo. O interesse pessoal, João, é o artífice poderoso da personalidade débil e conveniente. Pode, no conjunto das possibilidades existenciais, com lastro nas percepções da alma em desenvolvimento, estabelecer estados diferentes da emoção, para instintivamente governar, segundo os critérios que lhes são próprios. Claramente surpreso, novamente intervim, então é um soberano ditador, que foge aos princípios da criação divina. Convicto, o orientador redarguiu, voltamos à questão do diabo, da serpente, do dragão. O que você acha que o interesse pessoal promove, senão as obras do engano, da mentira, além de blasfemar contra Deus? Chegávamos a uma pequena residência de região periférica da cidade visitada. Ao adentrarmos o recinto familiar, deparamos uma jovem agredindo verbalmente a genitora já envelhecida precocemente em função das lutas existenciais e claramente magoada com os desatinos da filha. A culpa é sempre sua, mãe, e você não manda mais em mim, gritava, desatinada e infeliz. A pobrezinha se cobria de uma nuvem cinzento escura e de sua boca uma emanação estranha nos sugeria um vulcão soltando fumo e enxofre. O quadro era realmente desolador. Prestamente, André buscou envolver a exausta senhora que, sentindo-se vencida e amargurada, reagiu positivamente à aproximação do médico, sedenta que se encontrava de apoio e força moral. Outros ditérios injustos e próprios dos desequilibrados foram lançados no ambiente, mas a genitora, agora favorecida por André, após mexer, cabisbaixa, algumas panelas sobre o fogão, rompeu o mutismo doído em que se mantinha e comunicou à filha dementada: não estou disposta a encobrir seus crimes. Não irei compactuar com o que sei ser contra Deus, mesmo porque eu tive a coragem moral de criar você e seus irmãos sem pai e sem apoio financeiro de ninguém. Lavei e passei muita roupa, minha filha, para que vocês tivessem um feijãozinho para comer. A moça pareceu se chocar com o testemunho sincero da genitora. Quis reagir, mas uma força magnética a deteve. Deu meia volta e entrou num quarto simples, fechando a porta com estrépito. O orientador deixou a senhora no fogão e me disse: auxiliemos nossa irmã a se refazer. Entrando no quarto, senti-me a predar profundamente ante o que vi. Pelos recantos, farrapos vibratórios e 3 entidades deformadas, mas de modo tão dramático que o bom tom pede não descrevamos para o público terrestre. André me socorreu, explicando: a infeliz criatura que visitamos já realizou 3 abortos e ensaia nesta hora o 4º, porque já conta 6 semanas de gravidez, que até então desconhecia. Eu não podia prever que a sistematização do aborto, embora contrário às leis naturais, representasse algo tão desolador de se ver em aspecto espiritual. Retomando os esclarecimentos, meu companheiro solicitou: o histórico de nossa irmã é lamentável, mas uma reencarnação é sempre uma bênção de Deus, investindo-nos de possibilidades e valores transcendentes. Atendamos ao que a caridade nos sugere. Prontamente coloquei-me em posição de servir. Valendo-nos do que nos é franqueado em cursos e especializações nas colônias espirituais, improvisamos tratamento magnético e outras providências de natureza socorrista aos 3 espectros a caminho da ovoidização, a irmã encarnada e a forma perispiritual já reduzida de um ser que se ajustava vibratoriamente à região do ventre materno. André procedeu à delicadíssima operação fixadora da gravidez, visitando, com seus fluidos generosos, todo o sistema linfático da gestante, criando, nada obstante sua posição mental deficitária, campo propício ao desenvolvimento do embrião. Encarregando-me de zelar pela renovação mental da companheira enfurecida, afastou-se por rápidos minutos, retornando com certa quantidade de substância volátil, de cor verde leitosa nas mãos. Surpreendido,
Observei-o revestir todo o útero da irrequieta e insatisfeita irmã, como ao restaurar e proteger aquele santuário da vida física em movimentação. Curiosamente ela se acalmou, adormecendo. Não saiu do corpo, que me pareceu verdadeira prisão para seu espírito. Então, vi André dizer-lhe aos ouvidos, numa inflexão grave e autorizada de voz: Verônica, ouça com atenção, sua vida corre risco se você tentar contra a vontade de Deus. Seu corpo não lhe pertence em regime absoluto. É vaso sagrado que Deus empresta ao seu espírito. Você deve permitir a geração desta criança. Aceitando-a por filho, você retomará o caminho do equilíbrio. Mas, se agir contra a natureza, não responderá mais por si mesma. Confie, minha filha, na bondade de Deus e conceder o que sua mãe fez por você própria, abrindo-lhe o caminho da vida na terra. Sob aquele influxo poderoso, a moça estremeceu, despertando-se. Olhou ao redor, sentiu-se mais animada e levantou-se, procurando sair do quarto. Foi até a cozinha e viu sua mãe, ainda preparando o almoço. Diante do que falou, meio resistente e sem espontaneidade: a senhora me ajuda a criar o menino. Grossas lágrimas desceram sobre o rosto daquela mulher cansada e lutadora. Num quase sorriso, respondeu, olhando para a filha: é claro, minha filha. Era tudo o que eu queria, ver você tomar juízo e obedecer à vontade de Deus. Como que por encanto, uma força indescritível pareceu iluminar aquela casa, tornando o ar respirável e os semblantes mais leves. Foi neste instante que André, decidido, considerou: quando dizemos sim para Deus, a misericórdia substitui o rigor da lei. Agora podemos providenciar o afastamento das entidades enfermas, prestando-lhes nosso concurso fraternal, para que a vida digna tenha vez neste lar. 26. A bênção da maternidade. A curiosidade me espicaçava a propósito da relativa liberação de Verônica dos fardos que a constrangiam, em consequência dos abortos delituosos que levara a efeito, negando a dádiva da vida. Por que motivo a presença de entidades bestializadas, com tamanha deformação em seu ambiente particular? Porque a aceitação da gravidez em curso de apenas 6 semanas tinha o poder de liberá-la das entidades estranhas e do clima aterrador que a cercava, por escolha própria. A responsabilidade da mulher, nesse sentido, seria variável. E, nesse caso, qual o critério da lei? Aguardei o momento propício para as indagações e, acompanhando André nas providências cabíveis, vi-o comunicar-se mentalmente com equipes de uma casa transitória das zonas inferiores do umbral, solicitando auxílio. Em torno de uns 20 minutos, 8 servidores especializados em resgate de almas atormentadas e sofridas surgiram, cumprimentando-nos com manifesta alegria. 2 senhoras relativamente jovens e 6 homens fortes, sob a orientação de meu instrutor, deram início à operação salvacionista. O médico de nosso lar me encarregou de envolver fluidicamente a moça causadora do conflito, com o propósito de isolá-la, tanto quanto possível, daquele clima psíquico em que vivia, a ser desativado profundamente, a partir do desligamento de seus comparsas espirituais. Notei que os padioleiros da caridade realizaram, em cada um daqueles 3 espíritos lunáticos, já perdendo a expressão humana, uma espécie de mumificação, enovelando-os com um material plasmático, próprio de nossa medicina transcendente, e que soube, mais tarde, atuar como isolante vibratório, garantindo, como determinadas cataplasmas utilizadas na crosta, refrigério e regeneração aos tecidos sutis do perispírito em desordem. De modo impressionante, um dos infelizes guinchou qual uma serpente e, confesso, senti um arrepio percorrer minha espinha dorsal. Considerei, em rápidos segundos e com profundo respeito, a que condição se lança um filho do Altíssimo, exatamente por ignorar sua filiação a ele e negar sua bondade divina. Verônica apresentou certa angústia e inquietação ameaçou dominá-la, por efeito do desligamento de laços sutis que a vinculavam às entidades enfermas presentes em seu habitat humano. Refleti sobre os vínculos espirituais, sempre contextualizando o destino construído por nós mesmos e a delicadeza das transformações, que requerem sacrifício e esforço continuado no bem. Um carro similar aos que já conhecia no além estacou estrategicamente à porta daquela casinha simplória de periferia. Uma daquelas múmias foram colocadas no veículo, que partiu,
harmonioso e volátil, em altíssima velocidade, como se percorresse trilhos magnéticos invisíveis. Adivinhando meu estado ardente de curiosidade edificante, meu orientador explicou: se o resgate se desse nas zonas escuras do umbral, os irmãos do socorro